Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, no verso 5 somente. Né? Nós vamos fazer um recorte aqui do Salmo 23 e apresentar uma temática sobre a mesa da graça estar preparada. Bom, nós queremos que você, amado, seja impactado pela palavra de Deus e possa estar cada dia mais fiel ao Senhor, servindo, adorando e louvando o seu santo nome. Você abriu? Salmo 23, verso 5. Diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges com o óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Aqui dentro dessa passagem, onde o salmista ele apresenta uma situação, né, onde é contrário a tudo aquilo que ele está declarando dos versos 1 até esse momento, quando ele apresenta um pastor, e esse pastor nada vai faltar, tudo é possível dentro da permissão dele, do cuidado dele, mas, de repente, ele entra para um caminho onde ele estabelece, né, na leitura aqui, que vai preparar uma mesa na presença dos adversários. Veja, o Salmo 23, irmãos, ele é um salmo que é escrito por Davi, é um dos textos mais amados da Bíblia, quase todos sabem de cor e salteado o Salmo 23. E Davi, ele compôs esse salmo provavelmente em um momento de guerra, de perigo, um momento de solidão. Por quê? Davi era geralmente perseguido, seus adversários sempre tentavam encurralar ele em situações para destruir, para causar dano. Então, pode ser que ele estava fugindo de Saul, pode ser que ele estava enfrentando uma batalha, e aí ele, então, é inspirado para escrever esse salmo. E ele vai descrevendo o Senhor como o pastor que guia, o pastor que protege, o pastor que sustenta. Mas quando ele chega no verso 5, ele muda o cenário e ele diz agora que o pastoreio vai se transformar em um banquete real. E isso, às vezes, nos traz assim um questionamento, né? Por quê? Porque em momentos de crise, de sofrimento, de enfrentamentos, de repente, uma possibilidade de um banquete, mesmo que ainda o problema não esteja resolvido. Então, parece que é um paradoxo no sentido de o banquete, a alegria e o momento da euforia é quando tem a vitória, é quando tudo está bem, quer compartilhar isso com os amigos. Mas aqui ele diz, na presença dos inimigos, dos adversários. Então, teologicamente, essa questão da mesa, preparada na presença dos adversários, mostra o quê? Que é um retrato poderoso da graça soberana de Deus. Nós não conseguimos entender todo o aspecto da soberania de Deus. Muitas das vezes nos falta compreensão na nossa limitação intelectual para entender que a soberania de Deus não vai nunca trabalhar ou caminhar com a nossa lógica. Ela, muitas das vezes, vai confrontar a nossa maneira e a nossa justiça de pensar, de agir, de decidir. Então, veja, ele aqui não espera que estejamos prontos. Ou seja, quem? Deus não espera que você esteja pronto ou que seja merecedor para te convidar a estar à sua mesa. Então, isso é interessante para que nós possamos ver que a mesa, né, nós estamos trabalhando a temática sobre a mesa da graça,
Então, veja, a mesa ela é preparada antes de mudança de vida. Ela é preparada antes do nosso arrependimento completo. E ela é preparada antes da nossa santificação. Por quê? Porque é graça pura. A mesa expressa a graça de Deus. Mesmo que, muitas das vezes, nós não entendemos, como eu falei, não compreendemos o aspecto total, pleno da graça, nem a soberania de Deus, o seu agir, o seu querer, e vai na contramão dos nossos desejos, mas a mesa já está preparada, antes de você se arrepender. A mesa está preparada antes de você tomar decisão de mudar de vida. E ela está preparada antes de você se tornar um santo. Por quê? Porque quem aceita Jesus como Salvador, ele é santificado. Então, antes de ser santificado, ainda você, quem sabe, no mundo de pecado, você sendo um opositor ao Evangelho, a mesa está lá preparada da graça para te confrontar e dizer, vinde a mim. É muito importante nós termos ciência disso. No Novo Testamento, nós vamos ver que essa mesa vai se encontrar cumprindo o aspecto da Santa Ceia, onde o pão, o cálice, são sinais do quê? Do corpo quebrado e do sangue derramado de Cristo. Não adianta você vir à igreja, hoje é ceia, vou lá tomar do pão, do cálice, simplesmente de uma forma isentona, sem uma reflexão, sem responsabilidade. Entenda que o ato da ceia e a simbologia do pão e do sangue, né, que aqui é apresentado o pão, o corpo, o sangue, né, representado pelo cálice, o suco da uva. Então, isso nos mostra o quê? Um corpo quebrado e um sangue derramado de Cristo, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Ele nos convida à comunhão com Deus, mesmo sendo pecador. Isso é importante. Não éramos merecedores, mas Ele te convida, venha para mim. E eu vou realizar transformação na sua vida. Então, a ceia, amados, ela não é uma recompensa para os perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas ela é convite de Deus, da sua graça, para os feridos, cansados e distantes. Aqueles que estão ao longe, aqueles que talvez você até já convidou para vir à casa de Deus, mas eles estão longe, distantes, não foram ainda alcançados. A Santa Ceia, ela expressa essa recompensa para todos aqueles que estão fora da graça, para poder entender, ser alcançado e compreender a graciosa graça do Deus Todo-Poderoso na pessoa do seu Filho Jesus, para alcançar os caídos, os distantes, os perdidos. É bom nós também compreendermos, e está no Salmo ainda 23, verso 5, que o ato de prepara uma mesa na presença dos meus adversários, ele está apontando o seguinte: a mesa é preparada por graça e não mérito. Jamais a salvação é pelo mérito. O homem não pode bater no seu peito e dizer, eu tenho condições de me salvar. Não, não é o teu mérito, não é o teu dinheiro, não é o teu status social, não é a tua posição, nada disso é suficiente para alcançar a graça. Mas quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, entendemos a revelação daquele versículo tão maravilhoso, de João 13,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira que concede o seu Filho unigênito, para todo aquele que crer, tenha vida eterna. Então, quando eu entendo isso e vejo a cruz,
nós podemos assim compreender que a graça revelada, ela me chama, ela me convida, ela me propõe, e eu preciso dar resposta a esse convite. Agora, os meus méritos, eles não são suficientes para alcançar isso. É necessário passar pelo Cristo ressuscitado e entender que Ele perdoa os meus pecados e me concede vitória. Nós também, compreendemos que Deus, Ele não espera que você esteja limpo, forte ou santo para convidar a sua mesa. Isso é aspecto da graça. Quantas das vezes a gente fica olhando do alto a baixo, a pessoa, isso aí não merece. Certa feita eu escutei de um pastor dizendo, fulano, ciclano, beltrano, ele não merece estar na minha igreja. Por quê? Porque tem um problema sério. Ele não dá testemunho, ele é isso, ele é aquilo. Nós não podemos olhar assim. Jesus não te olhou assim. Você era um bebum, você era um viciado, você era uma pessoa afastada. A família, às vezes, nem acreditava. Ele foi lá, eu tenho um convite para você estar à minha mesa. Isso é maravilhoso. Isso revela que Deus prepara o banquete enquanto ainda estamos cercados dos inimigos. E quem são os inimigos? Não é o teu irmão. Não é aquela pessoa no trabalho que não gosta de você. O inimigo que ele se refere é o pecado, é a culpa, é o medo, é a vergonha, é a timidez, que são inimigos do ser quando está defronte de uma posição, de uma possibilidade de sentar à mesa com ele. Quem? Cristo. De desfrutar da sua graça, da sua bondade. Então a graça, ela vai preceder sempre nossa resposta. Talvez você não vai falar publicamente, não quero Jesus, porque você até tem respeito por alguém que convida, porque você está no ambiente e não quer se posicionar, mas Jesus vê o teu coração. Quando você lá no íntimo, você está rejeitando, você está dizendo que não dá, que não consegue, que não pode. Então, é nessas horas que a graça ela vai precedendo essa resposta que você não conseguiu ou não consegue expressar que quer Jesus. É importante que o evangelho da salvação ele vai agindo na sua vida, porque a graça do Senhor, ela é revelada pela palavra, e o evangelho das boas novas, ele vai quebrando barreira, ele vai infiltrando, nos ambientes mais remotos da sua vida, do seu ser, e como diz as Escrituras, que a palavra de Deus é como uma marreta, como um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra ela tem poder, portanto a igreja tem que anunciar, a igreja tem que estar proclamando para que o evangelho venha agir na vida do homem caído e revele a graça que está diante dele como um banquete, uma mesa na presença da dúvida, da timidez, do pecado e da vergonha. É importante. A graça precede essa resposta. Isso é o evangelho. Deus, ele age primeiro, nos convida primeiro, nos ama primeiro. Tudo Deus está na frente. Quando nós aceitamos a Cristo e abrimos o coração, é porque o seu amor já inundou a nossa vida, já penetrou e já foi trabalhando, quebrando barreiras. Tudo isso para dizer que é pela graça, não pelos méritos, mas pela misericórdia dele, pelo amor dele. A W. Pink, um dos escritores, ele fala assim, a graça de Deus não é uma recompensa pela fé. Ela é o que produz a fé. Deus não nos salva porque cremos, mas cremos porque Ele nos salva pela graça. Então, isso é muito importante nós destacar, porque não é a tua força, não é a tua intelectualidade, não é o teu dinheiro, é a graça revelada na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados, nos alcança.
O filho pródigo é resultado disso. Ele voltou imundo, ele voltou quebrado, ele voltou sem merecimento. Mas o pai já tinha preparado um banquete. Ele estava esperando o filho. E mesmo antes de ouvir perdão ou coisa semelhante, ele já corre ao encontro, abraça e diz: filho, que bom estar aqui. Que bom que você retornou. Ah, mas eu não mereço nada. Não se preocupe com isso. A alegria que está no meu coração porque você retornou, isso é maravilhoso. Então, quando a gente compreende que a graça revelada está na mesa preparada para você, na presença dos teus inimigos, isso é importante que você desfrute dela. Que você se aproprie da oportunidade. Não fica dizendo, não tem mais jeito. Não tem mais solução, porque eu sou um pecador, eu saí dos caminhos do Pai, eu abandonei a casa dele e agora não tem mais lugar para mim. Existe lugar para você enquanto você está respirando, porque a graça é perdoadora. É importante você mudar a maneira de pensar onde Satanás tenta anular a sua fé. Ele tenta destruir a oportunidade que Deus concede a você. Então, a graça está posta para que você seja um vencedor. Não se sinta indigno. Não se sinta sujo. Não se sinta longe demais. Saiba que a mesa está posta e Deus não espera você mudar primeiro. Ele já preparou tudo para receber você agora. É hoje, é o momento, é a oportunidade. Ele lança o convite e ele espera a tua resposta. Então é importante compreender isso. Nós também podemos ver lá em Lucas 22, 19 e 20, quando o texto diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui aponta para a mesa, né, que está preparada com um sacrifício, que aceita-nos como somos. Já foi pago esse preço. Já está estabelecido a oportunidade. É necessário, então, que quando nós possamos ver o pão partido, o cálice derramado, que não são símbolos de perfeição humana, jamais, mas do sacrifício perfeito de Cristo. Então, mostra-nos uma posição que Jesus não morreu por pessoas santas e armadas, perfeitas, não. Talvez seria um grupinho reduzido. Mas, mesmo assim, olhando pelo olhar de Deus e por sua justiça, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Por mais que você se apresenta bonito, por mais que você se apresenta talvez digno, não dá, a sua justiça não é mérito para alcançar a salvação. Então nós precisamos entender que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Éramos pecadores, nós não tínhamos possibilidade, ninguém dava um vintém por você, mas ele foi lá e morreu por você e trouxe a possibilidade de redenção. Isso tudo, amados. A ceia anuncia que esse preço já foi pago. O ato de você participar hoje do pão e do cálice está dizendo, já foi pago, o sangue já foi derramado, o corpo já foi quebrado, já foi moído. Então, não nos precisamos assim estar nos limpando antes de vir, precisamos vir para sermos limpos.
A palavra de Deus é poder e ela limpa o coração do homem. Portanto, ouça a palavra, viva a palavra, ande na palavra e você vai ter a sua vida santificada, mudada, transformada. Então é importante, venha como estás e Jesus muda e transforma o seu coração e escreve o seu nome no livro da vida. Aleluia. A mesa do Senhor não é para os que já chegaram. A mesa é para aqueles que estão a caminho, para os famintos, para os sedentos de justiça. Isso é importante. Nós não podemos deter a salvação somente para nós. Achar, não, é só nós, somos especiais. É o nosso grupinho, é a nossa comunidade. Não! A mesa do Senhor não é para você que já chegou. A mesa está posta, revelando a graça, a oportunidade de mudança para todo aquele que precisa, todo aquele faminto, todo aquele sedento por mudança, por transformação. Então cabe a nós mudar a nossa visão. Muitas das vezes, limitada. Muitas das vezes, restrita à nossa justiça. Temos o conhecimento da graça. Temos o agir da palavra. Somos santificados por Cristo. Então precisamos contagiar o mundo. Precisamos informar que Ele vive, que Ele é santo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele está vindo para buscar a noiva dEle. Jamais devemos estar pensando, não, é só para nós. Veja, Zaqueu, o publicano, ele queria conhecer Jesus. Tinha algumas dificuldades da sua estatura, a multidão apertava Jesus. Mas ele não se acomodou, ele não ficou, eu não vou merecer porque eu sou pequenino. Eu sou um publicano, eu sou um cobrador de imposto, eu às vezes ajo contrário ao querer do povo, então vou ser rechaçado, ninguém vai querer me dar espaço. Ele não pensou isso. Ele falou, onde é que está a árvore mais alta para mim subir e ver o Cristo? Olha a estratégia. Sabe por que isso? Porque alguém contagiou ele pelo poder da palavra. Alguém falou, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, causou aos seus ouvidos um desejo, uma comichão de querer, eu quero conhecer esse homem. Esse homem é aquele que muda situações. Como você quer que o seu vizinho seja salvo se você não fala que Jesus ama? Como você quer alcançar almas se você não entrega um folheto? Como você quer alcançar para o reino do Senhor, expandir o reino, se você não vai levar a palavra? Zaqueu foi tocado pelas conversas que ele ouvia de Jesus, os testemunhos, pela sua mensagem, e ele falou, eu desejo conhecer Jesus. Era um homem longe de Deus, um homem com dificuldades, mas Jesus, quando estava passando, ele lá no alto, daquela árvore, Jesus para e diz, desce depressa. O ato da salvação e a resposta tem que ser rápida, tem que ser instantânea. É na hora que o convite vem, que você deve estar apto a dizer, eu quero. Não fica pensando no pai, não fica pensando na mãe, não fica pensando que os coleguinhas vão dizer, será que agora, se eu aceitar Jesus, eu vou mudar de vida, vou mudar meus hábitos. Deixa o Espírito Santo trabalhar. A resposta vai bater ao seu coração e você tem que responder sim ou não, quer ou não quer. Então, quando aquele homem, Zaqueu, recebe o convite do Senhor Jesus, dizendo, desce porque hoje eu vou estar em sua casa.
A mesa da graça está sendo revelada para Zaqueu. E ele prontamente desceu, um e outro começaram a criar casos, acho que me pode, pecador, esse tipo de gente. E esquece o religioso, esquece o legalista. Entre para o caminho da salvação, porque Cristo continua anunciando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você precisa entender isso. Um outro exemplo que talvez a gente ia ficar fazendo corpo mole, beicinho, e dizendo, isso aí não dá nada. A mulher pecadora. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus foi perdoada. Ali, naquele momento, sem ter que se arrumar antes, sem ter que pedir permissão, sem ter que fazer alguma coisa, algum sacrifício, não. Foi no ato que ela se coloca aos pés do Senhor, ungindo, dizendo, tu és o Mestre, tu és o Senhor, e eu reconheço a ti como meu Salvador. Perdoou-se os seus pecados. Mas e você? Quem sabe, olhando, essa é a pecadora. Isso aí não tem jeito. Quem somos nós para julgar? Se Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, então não se espere se sentir digno, não espere, para aceitar o perdão. Olhe para o pão e o cálice e diga, Jesus morreu por mim do jeito que eu sou. Eu aceito o teu sacrifício. És viciado? És um pecador? És um moribundo? Não sei. Mas Ele morreu por você. Então entenda que o sacrifício vicário, ele te alcança hoje, ele se estabelece hoje dizendo, na presença dos teus inimigos, é a dúvida, é a situação hesitante, é o pecado, é aquilo que te confronta, é na presença dos teus inimigos, ele diz, vem, eu quero te abençoar. A mesa é um convite a todos, amados. A mesa não tem senha. Para esse ou para aquele. É todo aquele que ouvir a palavra de Deus e for alcançado, gerou fé, está disposto a tomar a posição. A mesa da graça é esse convite para você. Apocalipse 22:17 deixa bem claro. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está aí estabelecido o convite. Tem sede? A sua alma está ansiosa por perdão dos pecados? A tua alma está ansiosa para desfrutar a paz de Cristo? Você está ultimamente pensando em seu coração e tendo dúvidas, como eu devo proceder? O que eu preciso fazer para dissipar toda essa situação que está me trazendo confusão de espírito, que está me colocando em momentos que eu fico em dúvida? Jesus está aqui te dizendo, vem para mim, cansado, oprimido, eu vou te aliviar e eu vou te dar vitória. Então, amado, a Santa Ceia, ela é como um microcosmo do convite do Evangelho. Ela te apresenta toda uma realidade de vida. Ela te apresenta a tua situação não merecedora. Mas ela mostra que no convite, através do Evangelho, ele vem estar te dando a possibilidade de você mudar, de você ser transformado, de você ser alcançado e sair daqui com o seu fardo caído, com um fardo agora leve, com uma vida transformada, com o nome e a esperança, possibilidade de vida eterna com Cristo. Então é importante. E esse convite, ele é gratuito, ele é aberto a todos, ele não exige resposta, mas sim vir, crer e receber.
E isso só quem pode fazer é você. Posso ficar aqui a noite toda falando do amor de Deus, do plano salvífico em Cristo. Mas, se você não tomar posição, se não for aos pés do Senhor, se não crer e receber Jesus, nada vai ser possível. Veja, a mesa está posta. A graça foi revelada. A proposta do evangelho anunciada. O convite feito. Qual é a sua resposta? Se coloque em pé nesse momento. E eu quero orar por você. A hora passa, mas nós precisamos se ater a esses momentos que o Senhor nos permite decidir, e essa decisão vai mudar a história da sua vida. O amanhã não nos pertence, pertence a Ele. Então coloque diante dele e lança diante dele a tua ansiedade. Ele vai cuidar de você. Então, diante dessa mensagem, se você está cansado, se você está ferido, se você está distante, se você se sente indigno, hoje a mesa está preparada para você. É para você. Um dia que Deus marcou para a sua vida. Um dia que Ele estabeleceu a oportunidade. Então venha como está. Aceite o convite de Jesus e diga sim, a graça que foi paga para você ser alcançado, para você ser perdoado, para você ter a possibilidade do seu nome estar escrito nos céus. E naquele grande dia, quando Ele fizer o convite, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança tudo que já está preparado desde a fundação do mundo. Ele já pensou para você a eternidade, Ele já pensou para você o momento especial. Então hoje eu te convido. Você quer Jesus? Você quer aceitar a Cristo? Você quer render aos pés do Senhor? Você quer levantar sua mão e dizer, eu quero Cristo, e confessar publicamente que Ele pode ser o Senhor da tua vida, e daqui para frente tudo vai mudar, porque Cristo vai entrar e moldar o teu coração. Temos alguém para Jesus? Temos alguém que gostaria de se decidir por Cristo? Venha como está. A proposta e o convite é hoje. A resposta precisa ser dada hoje. Aleluia. Aqui está a jovem que está tomando uma posição diante do Senhor. E é um momento decisivo, onde o Senhor Jesus, Ele começa agora a apresentar a mesa e colocar diante a proposta gloriosa dos céus. A paz vai entrar, vai mudar, vai transformar. Isso é maravilhoso. Você que está aí, que talvez está afastado, desanimou por algum problema, parou de vir à igreja e disse, não é mais o meu lugar. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe. Hoje Ele falou, eu quero ter um encontro contigo novamente. Eu quero renovar a tua alegria. Eu quero renovar a tua fé. Eu quero renovar a aliança. E você precisa sentir paz. Jesus está voltando. A promessa gloriosa da eternidade está próxima. Tem mais alguém querendo aceitar a Cristo como seu Salvador? Eu não estou dizendo mude de religião, não. Eu estou dizendo aceite a Cristo, o caminho, a verdade, a vida, e você vai ver a transformação. Temos mais alguém para Jesus? Temos mais alguém que quer receber essa oração e sentir paz? E sentir novamente a efusão da glória, do prazer de estar seguro nas mãos do Senhor.
Ai, chomenegobre navasso e delebraçai. Barreiras precisam ser quebradas. Barreiras precisam ser esmiuçadas, correntes que estão aprisionando vidas. Quer voltar? Volte para Jesus. Retorne aos caminhos do Senhor. É maravilhoso. Podemos orar? Mais alguém quer receber essa oração? Irmãos, há um mover de Deus. Você precisa entender que essa resposta é sua. Ele te ama. E Ele está confrontando você pela graça e o amor dEle. Então é necessário você respondê-lo. E hoje é dia de salvação. Nós vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Aí está, Senhor, tuas filhas, que estão se colocando publicamente diante da igreja, dizendo que eles, Senhor, querem abrir novamente seu coração para tu reinar, para tu, ó Pai, entrar com propriedade e perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Senhor, tua filha que está retornando, Senhor, para uma nova aliança, um regozijo na tua presença. Vai, ó Deus, dando vitória. Vai, ó Pai, fortalecendo o seu coração. Vai, ó Pai, endireitando as suas veredas. Pai, para que a glória do Senhor possa reinar em seus corações. Que haja paz, que haja transformação e que o seu nome seja glorificado. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos, nós, ó Pai, entendemos que o querer, Senhor, da mudança precisa partir, Pai, do homem, mas a graça já foi revelada, já foi estabelecida, e quando o homem abre o coração, tu penetra e transforma, Pai. Escreve seus nomes no livro da vida e abençoa em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus.